Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos no podcast 1818, um espaço que você sabe que nós trabalhamos espiritualidade, fé, milagre, religião, com muito respeito, de uma maneira muito ecumênica e universalista. E acima de tudo, nós convidamos pessoas que possuem histórias inspiradoras, histórias que eu tenho convicção que pode impactar a sua vida. Dessa forma, hoje nós temos mais uma pessoa aqui, mais uma história que eu tenho certeza que você vai adorar. Mas não se esqueça de se inscrever no canal, de deixar aqui o seu comentário para que a gente possa dialogar. Clica no sininho e vamos juntos nessa jornada. Então, vamos lá para mais um 1818. Um olá para todo mundo que está assistindo, eu sou a Ana Lambert, estamos mais um dia para começar esse programa, e hoje quem está com a gente é a Thelma Teixeira. Queria agradecer a sua presença e falar para você se apresentar para o nosso público também. Gratidão pelo convite, eu sou Thelma Teixeira, eu estou aqui a convite do Marcelo, né? Já conheço ele há bastante tempo, e muito feliz com esse bate-papo e poder conversar um pouquinho com vocês e contar a minha história, né? Como você mesmo disse, para a contribuição e inspirar outras pessoas, né? Acho que a gente está aqui fazendo um pouco esse papel. Isso. Gratidão. Bom, Thelma, primeiro, uma grata, assim, a sua presença, né? Uma pessoa, como você mesmo disse, a gente se conhece há muito tempo, da nossa carreira, né? Isso. Nossa luta aí na área da educação. E tê-la conosco é muito legal, muito importante. E eu sei que você tem um trabalho magnífico, né? E eu queria entender um pouco como tudo isso nasceu, saber se isso começou lá na infância, se seus pais eram de outra religião ou possuíam, né, alguma religião. Como que foi a tua infância? Como que nasceu tudo isso para você? Na verdade eu tenho uma conexão com essa história de vida, né, por isso eu acho que eu estou conectada hoje com tanta convicção nessa linha da espiritualidade. Então eu venho de uma religião católica, né, porque eu sou mineira, e lá predomina-se muito a religião católica. E meus pais sempre conviveram muito com a igreja, sempre participaram bastante, e eu me lembro, assim, de frequentar as missas, né, acompanhada deles, e eu fui até coroinha, com 10 anos, 11 anos, 12 anos. Então, assim, eu ouço hoje, né, leituras da Bíblia, faço, e eu me conecto com essa época. Tá. E quando eu fui crescendo, né, eu fui questionando algumas coisas, né, e percebendo que a fé ela teria, assim, um outro caminho, não necessariamente vinculado a uma religião. Então eu fui buscando, pesquisando e tentando entender um pouco sobre, essa questão da religiosidade, e por um tempo eu acho que eu fiquei um pouco desconectada, Tá. né, na fase da Que é juventude. muito natural, né? Sim, muitos É. questionamentos, mas em 2007, inclusive aqui na região mesmo, na Faculdade de Guarulhos, né, na FIG, chegaram, né, algumas pessoas para dar um curso de formação de educadores. Então eu conheci o Rui César do Espírito Santo, e nesse momento eu me senti assim, quando ele começou a falar de autoconhecimento e o que que era o autoconhecimento, eu senti uma conexão muito forte com a questão, comecei a fazer mais contato com ele, e logo em 2 semanas eu estava no grupo de estudos e pesquisa que ele oferecia em São Paulo. E foi esse momento que me despertou mesmo para essa linha da espiritualidade. Frequento o grupo até hoje, né, nesse momento agora a gente está num outro formato, em função até da idade dele, né, e o fato também das reuniões serem onlines, mas de lá para cá eu segui essa linha, aprofundei nos estudos naquela época. Foi uma época também que eu descobri a Seito-Noye, que eu gostei Tá. muito da linha da Seito-Noye e, assim, sou adepta, né. A Igreja Católica nessa época, desde então, eu tenho muito respeito, né,
E a gente cultua os antepassados. Então, os antepassados, eles estão vinculados, os meus, nessa linhagem minha, com a questão da Igreja Católica. Então, a gente celebra missas e faz o culto, né? Aquilo que eles também, de alguma forma, estão sendo acolhidos por nós aqui na Terra. E desde então eu fui levando a minha pesquisa, né? Em 2010 entrei no doutorado, levando essa linha do autoconhecimento como um fundamento mesmo da minha pesquisa, e aquilo se linkava à questão da interdisciplinaridade, e os dois também, a minha orientadora e tanto o Rui César do Espírito Santo tinha uma comunicação muito forte, né, na PUC. Então, eu levei toda a minha pesquisa para a interdisciplinaridade com fundamentação no autoconhecimento. E desde então, né, esse é o meu caminho que eu percorri por todo esse tempo, né? E, ao mesmo tempo, eu tinha um desejo muito grande de trabalhar com a cura no futuro, mas não sabia também que cura seria essa, como isso ia vir, né, chegar de fato na minha vida. Então, tem mais ou menos. Aí, enfim, eu fui fazendo algumas pesquisas, estudando e continuando nessa questão inclusive, de pesquisar as religiões, de entender um pouco mais. Mas, por enquanto, nesse momento, uma visão ainda mais acadêmica. Uma visão totalmente acadêmica, né? Então, assim, como pesquisadora, como contribuição com as pessoas, mas num formato mais assim, de estudo mesmo, né? Sem me perceber dentro, de fato, na questão. E quando eu comecei a fazer as pesquisas e ver que eu poderia fazer algo mais, eu tinha isso dentro de mim, de conseguir fazer alguma coisa que pudesse contribuir além, né? Então eu fui descobrindo, aí mais ou menos há uns 15 anos eu fiz o primeiro curso de Reiki, nível 1, mas deixei ele guardado, não atuei, não fiz nada. Ali. Ficou, né, mais para frente, mais para frente. E as coisas foram acontecendo. Quando eu mudei para São Paulo, em 2016 para 17, eu conheci o meu mestre da Kabbalah, que é o Dreyfus Adoni. Então eu comecei a frequentar e, assim, vi muita afinidade com a Kabbalah, porque é uma linha também, uma ramificação do judaísmo, e traz a questão do autoconhecimento, né. Então, desde então, eu nunca mais deixei também de estudar a Kabbalah, me identifico muito, eu acho que a Kabbalah é uma coisa para o resto da nossa vida, né, um estudo, assim, muito, forte, e de autoconhecimento e, ao mesmo tempo, essa espiritualidade que vai se abrindo, que a gente vai trazendo as questões, né, de qual é o meu papel aqui, o que eu estou fazendo aqui, quem sou eu, né, qual é a minha, qual é o meu legado minha missão, né, o que eu quero desenvolver, meu propósito. Eu acho que isso também foi muito significativo. E depois com essa pandemia, tudo que veio acontecendo, eu senti, assim, um chamado muito grande. Eu já tinha feito um curso de ioga também, logo depois do doutorado, que eu queria trabalhar com alguma coisa para o resto da minha vida, e a ioga também eu tenho uma identificação muito grande. As meditações, né, há muitos anos já que eu pratico e fui buscando cursos, conhecimentos, né, também muito às vezes na linha do conhecimento. E 2021 foi um grande marco nessa tomada de decisão, de mudar de carreira, não de deixar a educação, porque estou até hoje, né? Mas assim, de aprofundamento. Então foi aonde eu encontrei as terapias holísticas, e aí eu decidi, de uma vez por todas, fazer esse mergulho com os estudos, né? Porque a gente precisa fazer toda a formação, né? A gente tem que ter habilidades diferenciadas para aplicação. Então eu fiz todos os níveis do sistema arcturiano de cura multidimensional, fiz todos os níveis do Reiki, e logo em julho, assim, 2 meses depois, 2 meses e meio, comecei com os atendimentos.
fui aperfeiçoando e fazendo Claro. mais cursos, né? E descobrindo internamente como eu poderia aumentar essas habilidades, ser esse canal de transmissão da cura. Então eu fundei, né, eu criei um método, que é o método Thelma Teixeira, aonde eu faço uma união com essa área de formação inicial, que é a educação física, com o trabalho de autoconhecimento e as técnicas de cura energética. Tá. Então esse é o meu foco